Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje a gente está aqui com o Felipe Cabral. O Felipe ele é um dos idealizadores da operação Serenata de Amor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto que está fazendo um trabalho cívico monstruoso para olhar um pouquinho o que os nossos parlamentares estão gastando, né, Felipe? Olá, pessoal. Olá, Vasques. Muito obrigado. Estou muito feliz aqui por poder participar do podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a Serenata de Amor, que começou como uma exploração de como é que a gente poderia usar ciência de dados dentro dos gastos públicos. Encontramos um nicho inicial que ainda estamos explorando e ainda temos bastante trabalho pela frente. O projeto surgiu de você e mais duas pessoas, certo? Exato. O Ilio Muskov, ele é meu sócio numa empresa de desenvolvimento de tecnologia, a Data Science Brigade, no momento. Ele foi até a Alemanha, investiu na sua educação em ciência de dados e ele começou então a tentar entender como é que ele poderia aplicar isso com dados públicos. Trocando ideia comigo e com o Eduardo Kuducos, a gente resolveu então criar a Serenata de Amor como ela é hoje. Legal. E eu acho que a primeira pergunta não tem nem o que a gente não começar dessa maneira, mas como que você vê a importância desse tipo de iniciativa no universo cívico, né? A gente sabe que o brasileiro, ele muitas vezes por questões burocráticas e tudo mais, ele não costuma fiscalizar as pessoas com que a gente vota, né? Como que você vê esse tipo de iniciativa? Bom, tem alguns níveis aí. Primeiro é de usar a ciência de dados, que ela é importante porque não tem como tratar o grande volume de dados que é produzido pelo governo. Desculpa a expressão em inglês, é o hide in plain sight. Tipo, em 2 milhões de notas, 20 mil notas por mês, os caras podem colocar qualquer coisa ali dentro que não vai ter a coordenação humana para poder olhar e poder avaliar todas essas notas. Existem algumas organizações que fazem um trabalho de avaliação que tem alguns resultados impressionantes. E é importante que a gente, então, difunda essas coisas e trabalhe mais com a população. É uma maneira de fazer política também, tipo, estar interagindo e simplesmente questionar, né? Tipo, que absurdo é isso que você está cometendo? Essa lei que existe, ela é moral ou não? Então, simplesmente fazer esse questionamento e fazer a avaliação de contas públicas como nós fazemos e outras organizações também é muito importante porque não existem, só me corrigindo um pouco, né? Existem alguns olhares para o governo, mas só o governo detém as ferramentas para observar o cidadão. E até todas as automações, por exemplo, do imposto de renda, etc., né, são sempre para olhar para o cidadão, mas não existem automações ou então um esforço realmente coletivo para manter a administração pública em ordem. E acho que vale ressaltar que vocês estão usando análise só de dados públicos, né? Exato. Ninguém está hackeando nenhum computador de deputado. São dados que estão lá públicos, só que foi o que você falou, o volume não tem como ser avaliado, né? Exato. A Lei de Acesso à Informação brasileira, ela é reconhecida internacionalmente como uma lei muito ampla, né? Porque tudo que não for declarado como segredo de Estado deve ser público. E qualquer solicitação deve ser atendida em até 20 dias. Interessante isso. Então, tu pode simplesmente mandar uma carta para o deputado e dizer: oi, eu quero o resultado dessa consultoria que você contratou por 50 mil. E ele deveria entregar, por força de lei, né, o resultado disso, porque é dinheiro público envolvido. Inclusive, é uma lei tão abrangente que ela abrange, inclusive, ONGs ou qualquer empresa de parceria público-privada, porque se mexe com dinheiro público, ela deve apresentar e publicar seus dados. E, bom, a gente hoje tem quantos robôs trabalhando? A gente tem a Rose, né, que faz toda a leitura dos dados. A gente tem o Jarbas, que é o que apresenta isso? Exato. O Jarbas, ele traz a informação e apresenta elas, né? A gente precisava de um sistema, inclusive nosso, para poder avaliar as notas. A gente colocou então o Google Maps dentro do Jarbas para tentar observar o local de onde foi feito o gasto do parlamentar
E também a gente pegou o banco de dados da Receita Federal de Empresas, que é público, né? Qualquer um hoje pode pegar um CNPJ, pegar o cartão CNPJ, clicar no outro link e ver a composição de sócios. Então a gente fez uma busca automatizada disso. E hoje a gente vê, então, se existe alguns nomes que são tipo de familiares diretos. A gente não pode fazer nenhuma pesquisa com maior de segundo grau, mas, por exemplo, esse tipo de pesquisa básica a gente faz já com isso, né? A gente não pode dar o veredito, mas a gente pode levantar a questão da dúvida, né? Sempre. É por isso que a gente sempre usa também a palavra denúncia. Suspeita. Porque uma denúncia, ela é mais formal, ela requer direito de resposta, ela é algo mais oficial. Então a gente tem diversas suspeitas e a nossa comunicação oficial sempre foi: nós gostaríamos de esclarecimentos sobre essa nota, porque o valor dela é X e o valor do local é tanto. Mas isso para o nosso trabalho inicial, que foi a subcota de alimentação, né? Que gerava resultados mais rápidos. Então a gente apresentando o valor rápido, a gente consegue então mostrar a que veio e poder construir complexidade em cima. Porque o político brasileiro, ele é um glutão, né? Ele consegue comer de forma excepcional, né? É impressionante isso, porque às vezes algumas refeições de 13 quilos, né, tu não entende, ou então 13 refeições no mesmo dia, tu faz para pensar, peraí, tipo, alguma coisa está muito errada, né? 40 mil reais liberados para praticamente qualquer coisa é bem estranho. O pessoal está bem alimentado. Felipe, deixa eu te perguntar, a Rose, ela tá conseguindo aprender, então, esse complexo cenário político que a gente falou, por exemplo, isso, de se alimentar 13 vezes por dia. Como que vocês estão fazendo isso? Porque eu acredito que, tanto da parte de Big Data, é um trabalho excepcional, né? E aí, voltando um passo atrás, que eu perguntei... aliás, que eu ia te perguntar, né? Hoje são quantos robôs? É só a Rose e o Jarbas, ele só entrega só? E o Jarbas, são apenas esses dois. Porque a Rose, ela aumenta a complexidade dela, né? Tipo, cada semana, praticamente, tem um detalhezinho novo. Cada dia tem um detalhe novo. Mas é um detalhe. Porque a comunidade de voluntários técnicos tem 576 membros hoje. Olha só. Então, nós trabalhamos o desenvolvimento da Rose e do Jarbas e a comunidade também. Então, isso é muito legal. Aí, com isso, ela consegue entender um pouquinho desse cenário complexo, né? Exato. Né? Tipo, tanto de viagens de cenário brasileiro, de relações de empresas com parlamentares, agora com senadores também, da questão contábil da validade da empresa que emitiu, diversos. Eu poderia aqui gastar mais um tempo, gastando uma lista inteira do que ela é capaz de fazer. E é legal que o sistema, ele logo que ele encontra uma suspeita, ele já dispara um tweet, né? No Twitter pro parlamentar, né? É isso? Como que funciona essa dinâmica? Exato. Essa é uma atitude que a gente tomou, porque no início, durante uma semana nós fizemos 629 suspeitas que a gente enviou para a Câmara, perguntando, olha só, tem essa nota aqui, está aqui o documento, está aqui o nome do deputado, está aqui os detalhes do gasto, está aqui o detalhe sobre o local do gasto. Isso não me parece correto. O que você ou o deputado tem a me dizer? Como eles estavam para atingir o limite de resposta da Lei de Acesso à Informação, eles fizeram uma resposta padronizada para nós, dizendo, o deputado não respondeu. Depois eles ativaram o jurídico da Câmara e começaram a nos responder automaticamente, dizendo, isso tem que ver diretamente com o deputado. E a gente disse, ok, então a gente está recebendo um migué. Como é que a gente dá um jeito agora, né? Tipo, a palavra hacker, ela às vezes é associada a algo negativo, mas a gente teve que hackear, então, para atingir nosso objetivo. Então a gente escreveu a Rose no Twitter, essa automação, que toda vez que ela encontra alguma coisa, e coisas passadas também encontradas, para aumentar essa interação com o público, ela faz um tweet diretamente para o deputado. E hoje nós estamos escrevendo um robô do Facebook Messenger
que vai ser completamente automatizado, já podendo. Quem usa do celular vai ter o botão ligar para o gabinete do deputado para fazer a pergunta, ou mandar um e-mail, ou falar com ele diretamente nos canais abertos do Facebook. Quando a gente tiver uma suspeita, então a gente vai enlouquecer eles. Exatamente, porque já que eles não nos respondem pelos meios oficiais, então a gente leva a população inteira em grupo para falar com eles. Porque tem essa ferramenta jurídica de você quase sair pela tangente, né? É um pouco complicado. Sim, eles adoram isso. E deixa eu te perguntar, hoje quanto que a operação já conseguiu recuperar em valores que foram questionados? Assim, quanto que já foi questionado? Quanto tempo que a gente tem hoje? Acho que é legal a gente falar isso pro ouvinte. Eu não tenho esse dado específico de quanto foi recuperado. A gente pode fazer uma avaliação dele, porque quando o dinheiro é devolvido para a Câmara retira o gasto e a gente pode, como a gente salva versões dos dados que a Câmara publica, a gente poderia fazer uma verificação disso. Mas também a gente não está muito preocupado com isso, porque a gente denunciou mais de 3,5 milhões, né, até hoje. A partir da semana que vem vai ter mais milhões denunciados, literalmente, em outras pesquisas. Porém, por exemplo, a gente fez uma denúncia nessa semana de janeiro, que não foi respondida, mas uma pessoa que interage com a Serenata de Amor nas redes foi lá e falou com o deputado sobre uma dessas denúncias que a gente tem todas as nossas mais de 8 mil suspeitas públicas hoje no Jarbas. Então ele fez esse questionamento e a pessoa devolveu o dinheiro. Então estamos no processo de devolução de dinheiro. E quanto mais voz a gente tiver, mais interação a gente tiver, mais dinheiro devolvido a gente vai ter. Eu sinto um pouco que, e aí falando aquela brincadeira que a gente estava falando sobre eles terem processos e meios jurídicos para sair pela tangente, mas eu sinto também que alguns parlamentares eles não fazem a menor ideia da regra de uso do dinheiro público, né? Então a gente já teve alguns casos, eu acompanho aí a Serenata já faz algum tempo, mas a gente percebe que alguns deles não fazem a menor ideia de que se eles podem ou não fazer aquilo que eles estão fazendo com o dinheiro público, né? Você lembra algum caso emblemático ou alguma coisa que é interessante a gente compartilhar aqui? Para quem ainda não conhece a operação? Sim, a gente inclusive fez um artigo citando alguns deputados, porque alguma resposta que eles estavam querendo ensaiar como padronizada era que era possível sim, tipo, qual era o problema de uma pessoa idônea que trabalha, e isso eu não estou colocando em juízo, né, que fosse almoçar com seus assessores, mas eles recebem uma verba de até 40 mil reais para uma infinidade de serviços, inclusive a alimentação própria, mas a alimentação própria, né? Os assessores, eles ganham seu vale-refeição, eles ganham seu salário, que não é baixo, a gente sabe, né? Então, usar o dinheiro público para pequenas coisas, por ignorância, também é um serviço de educar essas pessoas. Então, alguns deputados, né, a gente interagiu com eles, alguns deles fizeram um vídeo dizendo, não, olha só, eu fiz porque, né, qual é o mal nisso? Tipo, existe mal porque é ilegal e também seria imoral se fosse legal, porque já é um abuso do dinheiro público, né? E aí que eu acho que entra um pouquinho, você falou uma palavra interessante que é o imoral, né? Acho que é aí que entra um pouquinho a questão do dever cívico e da movimentação da população. Muitas vezes não é ilegal aquilo que ele está fazendo, só que é totalmente imoral, né? Ele não... É complicado ele estar fazendo aquilo com dinheiro público. E só com a movimentação da população que muitas vezes eles voltam atrás, né? Exato. É necessário mexer com o público e mostrar que ele está sendo observado para ele começar a se comportar corretamente. Eu acho que as interações no Twitter são as mais fantásticas, porque eles ficam um pouco perdidos como reagir, né? Exato. É naquele momento que a assessoria de imprensa vem correndo. Meu Deus, como eu respondo isso, né? É engraçado, porque no começo da operação, num evento em Brasília, uma assessora chegou ao pé do ouvido do nosso colega e disse, né? Os deputados já estão conversando de como vamos se preparar para responder vocês. Tá bom. Parece que é quase uma
outra Operação Lava Jato, né? É incrível. Se a gente um dia chegar aos valores da Lava Jato, eu vou ficar bem feliz. Mas o nosso próprio objetivo são pequenas coisas. O nome Serenata de Amor remete a isso, né? A um bombom, porque, tipo, pequenas coisas também serão descobertas. E eu tenho a crença, eu nunca parei para avaliar isso cientificamente, mas eu tenho a crença que se a gente fizer algum dispositivo que controle pequenos desvios de dinheiro público, a gente vai estar reforçando um comportamento de atenção e cuidado que quando ele tiver a possibilidade de realizar grandes desvios, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que existe consequência para cada ato público. Sim, sem dúvida. Eu acho que é aquela velha história que as nossas avós falavam, né? De pequenininho que a gente começa a mudar, né? Exato. Eu acho que não adianta... Eu acho que é louvável, sim, enfim... É complicado hoje falar um pouco de Operação Lava Jato, porque já virou até uma questão política. Mas é louvável todas essas operações da Polícia Federal, sim, e outras investigações. Só que eu acho que é na questão do bombom ali no final da refeição que a gente pode começar a educar. E talvez não educar esses que estão aí, mas os que virão, né? Exato. Tipo, como a transparência e o bom uso do dinheiro público como um valor, né? Em vez de, tipo, hoje o padrão é usar o dinheiro público para fazer mais propaganda, para conseguir mais eleitores, mas quando todos os eleitores estiverem de olho neles, como um Big Brother que olha para o outro lado, né, que olha para os governantes, talvez então a honestidade seja um valor que decida em quem a gente vai votar. E aí, já falando um pouquinho de futuro, você já adiantou que a gente vai ter aí um chatbot, né? Uhum. Em breve. Mas como que você vê o futuro da operação? Como que você vê o futuro aí desses bots voltado para a área do universo cívico? É interessante. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existe uma coisa que nós estamos nos reconhecendo e como sonho, né? Tipo, como nosso sonho, como grupo, qual é o nosso objetivo? É nos tornarmos um tribunal de contas independente, público e internacional. Imagina que cientistas de dados do mundo todo estão conectados utilizando uma plataforma democrática, a mesma que o Linux é construído, né, por pessoas do mundo todo, construindo análises, toda a ciência, todo o processo científico, todos os algoritmos transparentes para qualquer pessoa do mundo dar uma olhada como é que isso funciona, conectado a todos os resultados dos índices de transparência que a Open Knowledge Internacional publica junto com a OGP, que é a parceria de governo aberto, que são 75 países signatários para transformar seus governos em coisas abertas. E daí a Rose, ela vai um dia, tipo, não ser várias, mas tipo, ter uma complexidade tão grande, né, que ela vai poder cuidar de relações internacionais e de movimentações internacionais. Essa é a nossa grande visão de futuro. Atualmente vocês não receberam até agora nenhum contato de empresa privada como apoio, né? Ou vocês... Porque eu vi que vocês estão fazendo... Tem um crowdfunding, acho que desde o começo, né, do projeto. Sim, o grande início, o momento zero, foi a base de crowdfunding, que foi o Catarse. E hoje a gente mantém o Apoia-se/Serenata, que é como a gente se mantém. Mas nós falamos com algumas fundações, descobri há pouco tempo que não é um bom ano para fundações devido ao cenário internacional. Trump, realidade brasileira também, política não é saudável para quem trabalha com questões públicas, não existe apoio, né? Mas não fomos procurados por nenhuma empresa privada dizendo, olha só, eu quero apoiar, né? Nós estamos associados ao Open Knowledge Brasil, então tipo, essa representação de ONG existe uma transparência de dados, existe todos os custos, gastos da Serenata, né, não é segredo para ninguém. Então, não fomos procurados por nenhuma empresa, apesar de estarmos prontos para isso. Legal. Essa era a minha segunda pergunta. Legal. Porque o interessante da operação é que a gente está num nível de
amadurecimento, e eu digo assim, nem técnico, mas de pensamento, de ter tudo aberto, não ter nenhuma questão, como que eu posso dizer, travada para conhecimento. Então, muitas vezes a gente pode ter aí uma empresa privada que pode buscar esse conhecimento, mas também apoiar a causa, né? Exato. Felipe, a ideia do podcast aqui do Inova Social é realmente ser bem curtinho, então o nosso tempo está se encerrando. Não sei se você quer fazer alguma conclusão, chamar o ouvinte para participar de alguma forma. Eu acho que o ouvinte tem aí várias formas de participar, então eu deixo a bola com você. Obrigado. Bom, a Operação Serenata de Amor, ela pretende ser eterna, né, enquanto a democracia exista em algum lugar no mundo. E, bom, nós sobrevivemos através de financiamento público, através do Apoia-se/Serenata. Todos os nossos artigos, histórias, interações com deputados, onde a gente escreve textos sobre, estão no nosso Medium, né? E todos os nossos canais podem ser encontrados em serenatadeamor.org, né, que é o nosso site, onde nós temos diversas informações lá. A Rose do Twitter, né, a Rose da Serenata no Twitter, na verdade, para quem quiser seguir por enquanto, é a nossa automação que publica todas as nossas suspeitas, e também já está lá listado o nome do deputado, dá para ligar para ele, dá para falar com ele pelo Twitter mesmo. Em breve, Facebook, então todo mundo que for seguir a Operação Serenata de Amor no Facebook vai receber uma atualização em breve e poder fazer a interação com as suspeitas diretamente lá na plataforma. Em breve teremos uma pesquisa. Sim. Bom, com o trabalho de dados, a gente viu algumas coisas, mas também a gente encontrou coisas que a gente não está pronto para publicar, porque elas têm uma densidade que a gente deve levar a alguns órgãos oficiais de combate à corrupção primeiro e escrever uma história e fazer uma análise que ela não é simples, ela não é de valor baixo e ela envolve mais de 1 ou 2 deputados. Então, em breve, quem seguir esses canais vai receber em primeira mão a nossa primeira grande notícia. Nossa evolução também como um canal, né, que expõe grandes histórias que a gente vai encontrar por aí. Felipe, queria agradecer aqui tua participação. Eu que agradeço, Vascos. E a gente vai ficando por aqui, então. Semana que vem tem mais um podcast do Inova Social. Até o próximo episódio. Tchau!